Bem, amigos da Rede Super, estamos aqui ao vivo e exclusivo, diretamente de Belo Horizonte para todo o Brasil e para o mundo, aqui pela Rede Super de televisão, uma TV que tem uma missão de inspirar você. Uma TV que tem essa missão de falar do Evangelho, pregar o amor de Deus e amar você e respeitar você e toda a sua família. E eu quero dizer para você, ainda não. O que é isso, ainda não? É o tema da nossa devocional de agora. A gente sabe que essa expressão, ainda não, é um problema, principalmente quando a gente espera alguma coisa de Deus. Olha só esse texto aqui que Jesus nos ensinou. Disse-lhes, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Riquíssimos ensinamentos esse texto nos dá, apenas um versículo, onde a gente pensa que é a palavra dele, então pronto, a gente tem que obedecer. 2, aqui ele está dizendo, o meu tempo ainda não chegou. Ele sabe todas as coisas e ele então conhece o futuro. Ele sabe o que vem depois para todos nós. Ou seja, não adianta a gente andar ansioso por coisa alguma. Ao contrário, temos que nos descansar nele. E 3, aqui está dizendo, mas o vosso sempre está presente. Não adianta você pensar no amanhã. Esse excesso de futuro chama-se ansiedade, excesso de passado chama-se depressão e excesso de hoje chama-se estresse. Agora, preste atenção, mas o vosso sempre está presente. É hoje que nós temos que viver. O único dia que a gente tem agora é só o hoje para viver. Então, o que você faz para hoje? Descanse no que você tem que fazer hoje. É bem verdade que você precisa ter os planos, precisa ter alvos para o ano inteiro. Você tem que ter alvo para que você chegue no dia 31 de dezembro de 19, você saiba de onde você começou e onde você chegou. Daquilo que você tinha, daquilo que você conquistou, daquilo que você era, daquilo que você mudou. Agora, para que tudo isso aconteça, a gente pede respostas, direções e a gente pede bênçãos também a Deus. A gente sabe que Deus pode nos dar 3 respostas, sim, não e ainda não, ou espera. Sim, a gente aprende que é muito legal, é sempre muito importante para a gente. Né? A gente fica feliz, a gente pede, Deus nos abençoa, muito legal. Aí depois tem o não. Saiba, meus irmãos, que o não de Deus vai ser sempre um sim para nós. Pastor, não entendi isso. O não de Deus significa sim para nós quando o não dele é o sim de um livramento, o não dele é o sim de um preparo ainda melhor, o não de Deus se refere a nós como tem algo melhor depois. Agora, a nossa dificuldade maior é com essa expressão, ainda não. A gente não sabe esperar. Essa correria que principalmente nós vivemos, essa correria louca, nós precisamos então tomar cuidado com algumas coisas. Quando eu pergunto para você, quando é que essa expressão ainda não tem significado através das palavras de Jesus para cada um de nós? Quando ainda não entendemos o que Deus faz. A palavra de Deus nos ensina que lá em Gênesis 1, 25, diz que tudo o que Deus faz é perfeito. Mas por que a gente não consegue entender o que Deus faz? Porque normalmente nós queremos concorrer com as ações de Deus como se julgássemos que Ele está atrasado, como se julgássemos que Ele ainda não sabe o que a gente quer. Sabe para que você ora? Você ora não é para fazer conhecida a Deus as suas petições apenas. É para fazer com que você mesmo saiba que aquela petição, para ser realizada, para ser atendida, depende de Deus. Aquilo ali é a forma da sua ativação de fé. Deus sabe tudo o que você precisa. Ele conhece toda a sua história. Ele conheceu o que já passou e Ele conhece ainda o que virá. João 13:7 diz assim, respondeu-lhe Jesus, o que eu faço, tu não o sabes agora, mas depois o entenderá. Jesus ele estava lavando os pés dos discípulos e Pedro não entendeu do que se tratava. Então ele ficou resistente até Jesus deixar claro o que ele realmente pretendia com aquilo ali.
São exemplificações daquilo que a gente não sabe, o que Deus faz por nós. E muitas vezes, não entendendo o que Deus faz, naturalmente nós não vamos entender esse tempo de Deus, esse time de Deus aí para cada um de nós. Sabemos que o tempo de Deus, ele tem uma marca diferente para todos nós. O meu tempo é diferente do seu. As coisas acontecem para mim nem sempre no mesmo tempo que acontece para vocês. Então, nós precisamos saber e prestar atenção nas ações de Deus ao nosso redor, porque às vezes essas circunstâncias é que nos nortearão para as decisões que a gente precisa tomar. Precisamos alinhar 3 pontos para a gente entender o que Deus faz. Observar a sua palavra, conciliar com o nosso testemunho interior, o nosso desejo e entender o que as circunstâncias nos apontam. Se esses 3 pontos eles estiverem bem alinhados, perfeito. Se eles estiverem espaçados, não tome decisão, porque a resposta dele já está sendo natural de dizer para você, espera um pouquinho. Então, não adianta você querer passar o carro na frente dos bois. Nós vamos aprender ainda no outro texto do Evangelho de João que diz, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Ou seja, naquele episódio ali de Lázaro, estava todo mundo desesperado. Já estavam esperando Jesus e ele veio. Mas o tempo dele cumpriu quando ele chegou e pela sua palavra ele disse, Lázaro, saia, venha para fora. O tempo dele vai se cumprir. Agora, para que você saiba como entender o que ele faz, você precisa esperar aqui na palavra dele. A palavra dele é aquela que vai nos mostrar que as ações dele parecem aqueles filmes que a gente começa a assistir de trás para frente. Já viu isso? Você começa a assistir um filme, aí tem um determinado momento assim, um assassinato precisa ser desvendado. Aí depois começa a cena toda a ser reconstruída e aonde vem o enredo do filme. Deus, ele vai fazer assim quando a gente entender a sua palavra. Outra coisa que a gente pode entender esse ainda não de Deus é quando ainda não entendemos o que Deus fala. Deus sempre vai falar conosco. A palavra dele nos ensina que ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então, não adianta parar e querer tomar a decisão e falar assim, eu não ouvi Deus. Se você não ouviu, não tome decisões. Se você não ouviu Deus, não dê os seus passos. No trânsito, na lei do trânsito, tem uma máxima que diz, na dúvida, não ultrapasse. Ou seja, nós precisamos entender o que Deus fala. E o método mais claro, objetivo, não é Deus falar de uma forma miraculosa, apoteótica ali, através de alguém que você nunca viu na vida, que está morando lá nas Ilhas Seychelles, e aí vai te dar uma ligação do nada. Pode acontecer? Pode. Mas o que Deus quer, e sempre foi a intenção dele, desde o início, é buscar essa forma relacional conosco. Tanto é que a religião relegou a alguns o privilégio de ouvir Deus, mas a intimidade com Deus nos deu esse cuidado, esse carinho, onde nós podemos ouvir dele mesmo. Ou seja, nós precisamos buscar na palavra. Lá em Mateus, capítulo 7, nos ensina que Mateus 6, tu porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a tua porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, ele vai te responder, ele vai te ouvir. Ou seja, Deus nos criou com esse sentido paternal, esse sentido relacional. Então, ainda não, ele vai ter sentido quando nós ouvirmos exatamente da boca dele o que ele quer quando nos diz espera. Deus, ele vai tratar a gente da melhor forma como filhos. Sabe quando os nossos filhos, pai, posso fazer isso? Não. Por que não, pai? Por que não? Às vezes a gente meio sem paciência, não, por que não? Não, por que não? E você já viu que os nossos filhos também, normalmente, eles não aceitam por que não? Nós também não vamos aceitar diante de Deus, é natural, é nosso. A gente quer descobrir, a gente quer ir além. E Deus, mas paciente,
Deus, sempre cuidadoso, Ele já nos deu a sua palavra. Então, para você nessa semana que começa, pense que Deus, Ele poderá te dar essas 3 respostas. Mas se Ele te disser ainda não, sinta-se privilegiado por você poder buscar mais ainda dEle, por você ficar ali no pé dEle para entender. João 6,17 diz, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. As coisas aconteceram, os discípulos receberam ordem, as tempestades vieram, mas os discípulos experimentaram algo extraordinário, que foi ver aquela tempestade se acalmar, o Mestre andar sobre as águas. Então, são esses experimentos que o ainda não nos fazem ver. Talvez nos gerem ainda mais crescimento. E agora, sabendo também que, como Eclesiastes nos ensina, há tempo para todo o propósito debaixo do sol. Ou seja, se não é hoje, vai chegar o tempo. Mas prepare-se para o tempo. Prepare-se para o cronos ali do Senhor, o tempo dele. E agora, prepare-se também ali para o kairos de Deus, que é o tempo especificamente dele. Fechado? Então, nessa manhã eu quero te desafiar a ter esse coração aberto para ouvir a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus ali em toda a sua essência. Fechado? Porque aqui nós vamos encontrar as respostas. Nós aprendemos, o homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, espere com que Ele te diga, vá. Ou então, que Ele te diga, vamos. Eu acho que aí fica muito mais legal. Não é isso? Vamos orar então juntos? Pai, bom é poder começar o dia assim, pensando e meditando na Tua palavra. A gente fica correndo para um lado, para o outro. A gente vive nessa era do ativismo, nesse tempo onde o tempo ali é um artigo escasso para todos nós. Olhamos para trás e vimos que o carnaval passou do ano passado até outro dia, mas já viramos um ano e já estamos às portas de uma outra data como essa. Tiramos férias a outro tempo aí, bem pertinho para trás, mas agora as férias chegam de novo. Os meninos encerraram um ano, já começam outro. Tudo nos parece muito mais rápido do que o normal. Mas Deus, como o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios, ensina-nos a remir o nosso tempo, ensina-nos a aproveitar o nosso tempo ao máximo. E Deus, que saibamos entender que o cumprimento desse tempo significa necessariamente para todos nós aprendizagem, experiência, cuidado, crescimento. Por isso, pela doce e sublime atuação do Teu Espírito na minha vida e na vida de cada um dos nossos telespectadores, Deus, ensina-nos a esperar, ensina-nos ali a nos acalmar, acalme a tempestade dentro de nós, acalme os ventos contrários dentro de nós, porque aí sim estaremos preparados para ver os ventos e as tempestades externas cessarem e experimentarmos ali a abastança do Senhor, a abundância do Senhor, a bonança do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, trate com cada um segundo a sua particularidade. Que o Senhor, ó Deus, abençoe cada um nas suas necessidades. Porque eu creio na palavra e creio firmemente no texto que diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Pai, então que esse texto seja uma realidade na minha e na vida de cada um dos nossos telespectadores. Deus, começamos mais uma semana e pedimos, ó Deus, que essa semana ela seja toda ela muito produtiva para todos nós e de grande crescimento. Ainda que planejemos, ó Deus, até a sexta-feira, até o sábado, que o Senhor nos dê a condição de conhecer o dia de hoje, porque só hoje nós temos para viver. Que vivamos intensamente, Pai, com o Senhor. Que a nossa agenda esteja alinhada ali com a do Senhor. Que
que as nossas vontades estejam alinhadas à vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de males, que o Senhor abençoe a família que nos assiste agora, o casamento daqueles que nos assistem agora, a educação dos filhos daqueles que nos assistem agora, e que o Senhor abençoe também muito, abençoe a nossa nação, abençoe o nosso Brasil, em nome de Jesus. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.